Fala pessoal, bem-vindos ao segundo episódio aqui do Basticast. Estamos hoje com o nosso engenheiro eletricista Gênerson, um cara que mais entende sobre moto elétrica no Brasil. Mais ou menos por aí, mais ou menos por Mais aí. ou menos nada, pô. Tô falando a pura verdade. A gente trouxe aqui um pouquinho dele para falar sobre bateria, né? Que é um assunto que tá muito no momento aí. Questão de diferença de bateria de lítio, bateria de chumbo. Tá tendo muita notícia aí do pessoal falando que bateria explode, que scooter elétrica é perigosa e blá 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 blá. Trouxe um cara que entende sobre o assunto, tem formação na área para falar sobre isso e conhecimento para trazer pra gente, para informar vocês sobre realmente tem alguns cuidados que a gente tem que ter, É, assim como qualquer outro veículo, e também para falar um pouquinho das novidades, né? Tem é muita isso, coisa. exatamente, né? Os principais, os veículos elétricos, eles utilizam, né, a bateria como seu meio de combustível, né, para ser utilizado ali, e existem algumas tecnologias também que são usadas nesses tipos de bateria, né? Então, como os veículos são elétricos, vão utilizar essas baterias ali. As principais hoje no mercado, inclusive as que a Basti trabalha, são as baterias de lítio-íon e as baterias de chumbo ácido, né? Que tem algumas diferenças ali de tecnologia. A primeira que o pessoal já conhece mais é a bateria de chumbo, que foi o início, né? As baterias, as motos elétricas inicialmente, bicicletas elétricas, né? Utilizavam da bateria de chumbo. Só que como a evolução vai chegando, né? A tecnologia chegou e hoje em dia a que tem um consumo melhor, que tem uma popularidade melhor, é a bateria de lítio, né? As principais diferenças delas, principalmente, né? A bateria de chumbo tem uma tecnologia inferior, né? É uma bateria muito mais pesada, muito mais tem uma densidade de carga. É a famosa bateria de carro, né? É uma bateria pesada, uma bateria que como o veículo elétrico ela carrega esse peso junto, acaba que influencia muito, né? Uhum. Inclusive o pessoal pergunta em questão de autonomia, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso influencia bastante na autonomia do veículo, porque a bateria está embarcada no veículo. Então, se fosse algo que ficasse fora do veículo, não faria tanta diferença assim o peso, né? Uhum. Mas o peso influencia diretamente na autonomia, por isso o pessoal migrou para a bateria de lítio. E eu já estudei um pouquinho sobre, tem toda a questão da bateria de chumbo ser mais complicado de você armazenar, porque, por Isso. exemplo, se ela zerar, não tem jeito. É, Na bateria de lítio a gente já consegue fazer os macetes, né, pra conseguir reviver exatamente. ela. Não é certo, mas o certo realmente, pessoal, é sempre que vocês forem armazenar, deixar parado, né? Vou viajar, vou fazer uma coisa, deixe seu veículo 100% carregado, porque se você deixar ele lá descarregado, a BMS, né, que é uma placa que tem dentro da bateria, Sim, ela consome bateria mesmo com a moto desligada. E se ela zerar, passar daquele nível mínimo ali, a moto não vai ligar e não vai carregar mais. Então você vai ter que levar numa assistência técnica para eles realizarem alguns procedimentos para reviver essa bateria. E a bateria de chumbo não tem isso, né? então, na verdade é exatamente isso daí. A questão da bateria de chumbo, ela vai precisar, ela tem um custo, né, de compra muito menor, né, pelo fato de ser bem mais barata, cerca de um terço do preço do que uma bateria de lítio no que diz respeito à capacidade de armazenamento, né, que nas baterias são determinadas por ampere-hora. Então cada bateria ela vai ter uma capacidade de armazenamento, como se fosse um tanque, né, de combustível, quantos litros ele armazena. Então na bateria a gente determina dessa forma. Quando a gente coloca uma bateria de chumbo, ela tem uma capacidade de armazenamento um pouco menor, então por isso ela precisa de mais volume, então acaba sendo maior Uhum. para armazenar a mesma quantidade que seria da bateria de lítio. Então, por essa questão, a bateria de chumbo ela é utilizada. Hoje em dia, a bateria de chumbo ela já não precisa tanto, pelo menos as que são embarcadas em veículos elétricos, não precisa da troca de fluido ali, né? Elas são baterias seladas, onde existe a dispersação ali de gás, sem necessidade de repor líquido. Porém, ela tem um ciclo de vida, que a gente chama, né? As baterias, elas são, a vida útil dela é contada em ciclos. O que é o ciclo? Toda vez que ela tem um processo de carregamento. Então, ela tem uma quantidade de ciclos muito menor do que a bateria de lítio. Então, uma bateria de chumbo hoje tem média de 300 a 500 ciclos. O que é isso? Essas 500 vezes que você vai conseguir estar carregando ela. Nossa, é muito pouco É em muito em pouco, comparação com uma lítio. determinado aí aproximadamente uns 2 anos aí de utilização aí. Em comparação com uma lítio que passa dos A 2.000 lítio vai ciclos, ter 2.500 ciclos, 2.500 né? ciclos, né? Além de ter o processo todo que você falou aí E de e BMS. essa questão aí do ciclo não é como se. Não sei na questão do chumbo, mas sei na de lítio, que não é como se passasse 2.500 ciclos a bateria morresse, né? Não, Não é bem sinceramente, assim. não. Ela começa a perder um pouco da autonomia, né? Apresentar o que ela tinha quando ela foi comprada, né? Quando ela foi fabricada. Então ela dura
2.500 ciclos é você zerar e carregar totalmente Isso. sua bateria 2.500 vezes. 2.500 vezes. E, por exemplo, eu tenho um modelo que é uma Fentione, também tem uma X11. Na casa da Fentione eu carrego zero ela, ciclo ela, Uhum, 2 vezes na semana. E olha lá. isso. Então, se você executar uma meia carga, se no tipo carregar durante a metade dela, você vai estar consumindo meio ciclo. Vai estar Hum. guardando outro meio ciclo para Então, de depois. 7 anos ali, eu mais que triplico a vida Com útil certeza, com dela. certeza. Porque seria você zerar e carregar a bateria todo santo dia. Isso aí, a bateria de chumbo, ela tem esse quantidade de ciclos muito menor, o custo de compra é muito menor também, mas você vai precisar ter essa atenção em relação à utilização, fora que ela necessita estar num ciclo de processo de carregamento e descarregamento constante. Senão pode Então viciar. exatamente, e você não pode deixar ela estagnada durante um período maior do que a gente diz aí aproximadamente 30 dias a 45 dias. Ela já começa a, vamos dizer, solidificar. Então já começa a deixar o líquido que tem nela, dentro dela ali entre as placas de chumbo, né? Começar a solidificar e ela vai estufando e aí você não consegue mais fazer o processo, né, de recarregamento nela. Então, para quem utiliza moto, que vai levar moto para casa de veraneio, casa de praia, que não vai ter o uso constante do veículo ou que não vai ter ninguém perto para poder estar sempre carregando ela, o ideal é que não opte por uma bateria de chumbo, mas sim por uma de lítio. Ou alguém que não está né, com dinheiro para comprar uma moto com bateria de lítio, mas vai ter essa atenção aí, tá sempre recarregando, sempre observando isso. Né? E o monitoramento dela vai ser sempre só pelo carregador, diferente da bateria de lítio. Né? A bateria de lítio, além do processo que tem inteligente no carregador, a própria bateria também tem um sistema acoplado, que é a ABMS, né, que a gente chama, que é o sistema de segurança dela, que vai determinar, que vai programar, né, tanto carregamento, descarregamento. Então ela vai ter toda essa questão de utilização toda monitorada por essa placa. Essa placa vai dar toda a segurança no que diz respeito à utilização ali do veículo. E é essa placa que acaba consumindo, né? Energia, se Exatamente, estiver também. parada. Exatamente. Mas a de chumbo, ela também diminui a carga dela quando tá parada ou... As duas simultaneamente vão ter perda de energia natural. Mas por motivo diferente. Motivo diferente. O Acho- principal motivo que vai consumir mais aí é o próprio sistema da moto. Porque o sistema da moto, 90% delas tem sistema de travamento, de bloqueio. Gelada. Esse sistema fica ligado o tempo inteiro. E existe um consumo de miliampere ali o tempo inteiro Sim, daquele que em sistema. horas, em dias já... Então, faz automaticamente, se você está com um veículo num local seguro, o ideal é que mantenha ele com disjuntor ou desconectado da bateria diretamente para que não tenha nenhum tipo de consumo a não ser o sistema próprio dela. Aí você vai diminuir muito a questão de consumo nesse período. Então, se você está com um veículo ali que está num local seguro e vai deixar bastante tempo ali, o ideal é que você mantenha todo o sistema de consumo extra ali desligado. Né? A bateria de lítio, ela tem esse sistema de BMS que vai controlar exatamente isso. Além de controlar também temperatura, controlar o descarregamento, controlar o balanceamento. Né? A bateria, a principal diferença delas é que a bateria de lítio ela é subdividida em setores, né? Setores que a gente chama de séries de células. Né? A maioria das baterias elas são formadas por células, são como se fossem pilhas, pequenas pilhas, que são ligadas, né, conectadas em paralelo, em série, até chegar numa tensão determinada. Então, como elas são subdivididas, elas também aceitam manutenção. Então você consegue abrir uma bateria de E lítio trocar só uma e célula. fazer, trocar um S, trocar uma célula, trocar a própria BMS. Então são baterias que ainda que tenham um custo maior, ela também te dá essa oportunidade de fazer a manutenção, coisa que a bateria de lítio, bateria de chumbo, por já ser selada, mesmo o próprio nome já diz, então você não consegue fazer nada. E hoje em dia, pelo menos eu sei dos veículos da Baxi, novos, que estão chegando agora, nenhum deles tem bateria de chumbo, tudo bateria de lítio. Temos opções de baterias de chumbo para um público específico e temos opções de baterias de lítio. Entendi. Porque ainda é uma bateria que tem um Muito custo caro. muito menor, então tem um público que ainda adquire, que está sempre ali fazendo essa utilização desses veículos com custo menor. Hoje em dia, a gente vê que a quantidade de baterias de chumbo no mercado tá diminuindo. Que o preço, por mais que ainda continue caro, não é tão caro a diferença assim, mas mais que continue, tá diminuindo essa diferença, né? Então a gente pode ver que carros, motos em combustão que também precisam de bateria, a maioria hoje em dia tá vindo com bateria recarregável de lítio. Isso aí, a bateria é o custo-benefício, né? Você tem que colocar também na ponta do lápis a longo prazo. Quanto que você vai gastar, quanto tempo essa bateria vai durar com você, né? Então, a longo prazo, tirando o investimento inicial a longo prazo, a bateria de lítio vale mais a pena. Com certeza. A bateria de lítio também tem uma degradação natural, né?
ela ainda que, que tem esse suporte todo, ela, mesmo estando parada sem utilização, ela tem a degradação. Então, ainda que você não consuma esses ciclos conforme o tempo vai passando, então até o pessoal, a gente como lojista, não tem a armazenagem muito intensa dessas baterias por conta disso mesmo. Ela tem, pode dizer assim, que uma validade de fabricação, né? Uhum. Então, o ideal é que, por exemplo, não vou consumir os ciclos na minha moto, vou deixar sem carregar durante um tempo para conseguir ela durar 10 anos. Não vai funcionar dessa forma. Você consumindo o ciclo ou não, no período ela vai continuar se degradando. Eu sou de uma área que tem algumas partes que se assemelham com a questão de motos elétricas, que é o aeromodelismo. E quando a gente vai fazer transporte, ou até mesmo armazenamento de baterias, a gente bota no famoso modo storage, né? Tu acha que é possível a gente fazer isso nas baterias ou elas não precisam disso? Como funciona? Tem essa necessidade, mas na bateria de chumbo ainda não. Na bateria de lítio, né, no caso. Ainda não. A gente consegue ter esse armazenamento aí, né? A própria BMS consegue fazer esse Ela controle tranquilo. já gerencia. Você não tá usando a bateria, gerencia, ela já entra no modo exatamente. storage. Entendi. Exatamente. Quando a gente tem aí, para você ver, além todo esse sistema, né, esse sistema inteligente, o próprio carregador também tem. Então, quando a gente fala aí dessa questão de explosão que teve em alguns casos aí de bateria, muitas das vezes é por conta de alguma manutenção que foi executada de forma errada, né, pela falta de gente no mercado que saiba fazer essas manutenções de forma correta. Acaba que se você realmente não tiver esse conhecimento, a forma de ligação ali pode alterar a capacidade ali de distribuição de carga e acabar ocasionando o aquecimento e propriamente a combustão. Ela explode porque ela tem um líquido inflamável, né? Ela tem esse líquido inflamável nela, que se o sistema não tiver tudo certinho junto com o carregador, pode ocasionar. Assim como qualquer veículo, né? Assim como qualquer coisa. Se a gente você tem uma moto, você tem um tanque de combustível ali. Se você não verifica se ele tá vazando combustível, se tem algum tipo de vazamento de combustível na linha de alimentação, coisa assim, você pode estar em casa e simplesmente sua moto começa a pegar fogo quando você for ligar. Sim, exatamente. O equipamento ele está sujeito, né, a falhas ali, mas, por exemplo, a própria Baixa não tem a venda desses veículos há bastante tempo, há anos, né, com veículos mensalmente aí vendidos e não tivemos nenhum acontecimento, né, parecido devido ao nosso sistema todo de proteção, Sim. de bateria e de carregadores. Vocês têm um certificado, né, para segurança de baterias. Exatamente. A bateria, Segue a partir do um momento padrão. que ela é aberta, né, por alguma coisa, ela também vai estar ali influenciando, então, questão de utilização, ter bastante atenção nessa questão aí. Questão de carregamento, né? Muita gente opta por colocar carregadores com alta capacidade de carga, né? Que seria. Uma alta O amperagem. pessoal chama carregador rápido. rápido, não. Turbo. Para carregar mais rápido, mas. O carregador turbo ele degrada a bateria e ainda tem um risco, você corre o risco de você. Na verdade, toda a bateria, quem vai determinar o carregamento e descarregamento, como eu tinha falado antes, é a própria BMS. Então, se a BMS tem um limite máximo, né, de corrente de entrada, ela vai ter esse limite máximo e ponto. Não adianta você colocar um carregador com capacidade maior, porque quem vai travar, quem vai segurar o restante ali vai ser a própria BMS. Então a BMS vai ficar jogando, desperdiçando essa energia, a energia não vira nada, dissipando alguma vai dissipar questão, no calor, vai e o pegar carregador fogo. vai continuar carregando na mesma velocidade. Claro que tem algumas pessoas, por exemplo, tiver uma bateria que tem uma capacidade de carregamento de 3 amperes, né, e você colocar um carregador de 2 amperes, você vai carregar. Se você carregar um carregador de 3 amperes, você vai carregar mais rápido. Se você colocar um carregador de 5 amperes, você vai carregar na velocidade de 3 amperes. E você vai estar esquentando a sua bateria toda. Desnecessariamente. Vai estar gastado um preço maior num carregador mais caro. Mais luz. Mais luz, vai estar degradando. Vai estar forçando mais a BMS, que é a placa crucial da moto ali. E vai estar desnecessariamente fazendo. Então, a especificação que vem na fábrica, que vem da moto, é aquela ali que teve que ser usado. E se tiver o interesse de fazer algum upgrade relacionado ao carregamento, mais velocidade, ele vai ter que consultar um técnico autorizado para conseguir identificar e indicar, né, o carregador e a bateria específica para aquele veículo ali. Né? Porque como você tá ali, você tinha explicado, né? Se a sua moto só aceita ser carregada com 3 amperes, não adianta você puxar o dobro, que seria 6, que aquilo ali não vai carregar a bateria. A BMS não vai deixar. Não vai carregar. E não é igual uma porta que você fecha e ninguém entra. Vai continuar batendo 6 amperes ali e a BMS tem que jogar aquilo para algum lugar. Porque se fosse tão simples assim, a gente colocaria um carregador de
60 ampere, amperes 20 e ampere. carregaria em 10 minutos. E não haveria mais problema de ficar esperando. Mas não, quanto mais lento for o carregamento, mais seguro é para todo o sistema, mais seguro para a bateria, mais seguro para a vida útil da bateria. Uhum. Então, ainda que as pessoas... a tecnologia está avançando, acredito que daqui a uns anos a gente vai conseguir chegar em alcançar tecnologias que consigam carregar os veículos Sim, elétricos com mais rápido, certeza. né? É um problema que hoje atrapalha muita gente a aderir o veículo elétrico devido a esse tempo de espera, mas em relação a custo-benefício, a economia de combustível, são questões que estão... A gente tá avançando, né? Muita coisa no mundo elétrico, assim. Eu até passei por uma situação que, por exemplo, alguns shoppings aqui na nossa região já estão aderindo ao carregamento. Sim, E é gratuito. Você consegue parar o seu veículo ali, seja uma moto, seja um carro. Você liga na tomada e você carregar, você encher o seu tanque de graça. Então, por exemplo, você passar. Minha moto demora ali 4, 5 horas do zero, né? De descarregada até carregada. 4, 5 horas para carregar completamente. Nunca que eu chego no shopping com isso. Eu chego com menos 10% ali. Chego com 90% de bateria, dependendo da distância do shopping. Eu paro minha moto ali, cara, pra eu passar 3 horas no shopping, 4 horas no shopping, moleza. Você Isso passa só nem é de pensando. graça porque o custo pro shopping também é baixo. Sim, e o custo pro shopping, pra quem E tem carregador em casa, é automaticamente o muito custo baixo. para você em casa também é baixo. Então a gente Hum. tem um consumo aí mínimo de Sim. conta de luz. A gente que já está no mercado há bastante tempo, né? Recebe feedback de cliente que utilizava para, por exemplo, um veículo elétrico aí que levava o filho para a escola, né? No carro a combustão e aí pegava o trânsito e demorava um tempo, gastava combustível. E aí, Porque isso negócio do trânsito é uma coisa bem importante. Se você pega muito trânsito, veículo elétrico não consome bateria, você está parado. Não precisa estar girando o motor ali. Se você parou, a partir obviamente, descontando o farol, que é coisa muito pequena, muito mínimo, insignificante. não consome nada. Então, Pessoas que economizaram, assim, economiza 600, 700 reais por mês que gastava de combustível e de tempo, que é o que vale mais do que qualquer coisa, que é o você tempo, tá, né? a moto, a gente só vende motos elétricas, scooters e bikes, a gente tem um corredor ali, pra quem tá de e-bike, pode pegar uma ciclovia, quem tá de ciclomotor não pode, né? De autopropelido, pode pegar a Isso, ciclovia, autopropelido, então você bicicletas corta o elétricas. trânsito e você economiza combustível E economiza tempo, que é o principal. Que é onde o pessoal ainda acaba escolhendo, né, pelo tempo. E nessa da gente carregar o veículo e tal, tem alguns certos cuidados que a gente precisa ter. Isso, exatamente. Assim como qualquer coisa, né, a bateria de lítio, ela tem todo o sistema de segurança, mas o indicado é que ela seja sempre carregada num local externo, né, fora de qualquer ambiente fechado, onde exista uma circulação de ar, onde não exista nenhum tipo de umidade, goteira, poça no chão, algo que consiga fazer que água e elétrico Não não, dá não certo. combina, né? Dá Então a fogo. gente então a gente deixar esse carregamento aí feito em um local aberto, onde exista também um monitoramento de pessoas, né? Onde alguém consiga monitorar esse carregamento ali e averiguar se está sendo feito de uma forma correta, né? O próprio sistema do carregador ele desarma sozinho, então realmente não tem problema caso esse tempo se exceda, né? Sim. Carrega em 4 horas, ficou 8 horas. Vai esquentar, não. Não Vai tem desligar. problema. Automaticamente, quando chegar na tensão que é nominal do carregador, vai desarmar, vai ficar tranquilo, não vai ter mais carregamento, não vai ter mais consumo de corrente ali e vai ser feito todo o carregamento, né? E a gente é literalmente isso para qualquer tipo de veículo, né? Você que tá assistindo aí, por exemplo, se você tem um carro GNV, você não pode abastecer o seu carro com pessoas ao redor, com você Isso. dentro dele. Você não tá no posto de combustível, o posto de combustível não é embaixo do estacionamento de um shopping. Você não pode fazer isso, não pode botar um posto de combustível fechado. É sempre local aberto. Você não pode receber ligação, ligar, fumar cigarro, longe disso, qualquer tipo de coisa que pode gerar fogo. É a mesma coisa, você não vai carregar a sua moto no caseiro e abastecer a sua moto na sua sala. Entendeu? Então, são cuidados que são... você vê muito pessoal que é muito alarmista, assim, não, isso é perigoso, eu tô andando com uma bomba embaixo dos meus pés. Cara, você tá com um tanque de GNV no seu porta-malas, tem o mesmo risco. Você tá abastecendo, pode dar problema. Pode ter um vazamento, se você não fizer a manutenção correta, assim como você deve fazer com os veículos elétricos, pode explodir. Então é um veículo. Para que exista um acidente com uma bateria, necessita de uma sequência de erros seguidos, tanto mecânicos quanto humanos mesmo, né? De falta de monitoramento, de verificação, né? Por exemplo, vão ser coisas que vão apresentar antes de qualquer tipo de explosão, de fogo, vão apresentar sinais como superaquecimento fora do normal, que deve ser observado, barulhos de questão de carregador. Então, assim,
você consegue observar e prever alguma coisa. Uhum. Então só acontece o acidente caso não tenha monitoramento e caso exista uma sequência de erros também elétricos, né? Tanto do carregador, da bateria. Então são casos extremamente pontuais quando ocorrem ou por alguma manutenção, como eu já disse, ou algum problema realmente do material ali. Ser Mas de que se baixa estiver qualidade, dentro da né? especificação de local de carregamento, não vai ter risco nenhum, né? A vida ou a bens, né? E Esse tipo aí. saindo desse assunto mais de ser perigoso ou não, vamos cair. Quais são as novidades? Tipo, o que a gente tá vendo aí de bateria? Pode Bateria chegar. tem muita coisa nova chegando, né? O mercado tá voltado para isso. A gente vê aí que tanto carros elétricos, né, motos elétricas estão chegando no mercado no Brasil principalmente. E vem coisa nova por aí. Vem baterias com tecnologias com carregamento mais rápido, baterias com motos, né, veículos até os nossos mesmo com armazenamento, capacidade de autonomia maiores, Uhum. né? Eu cheguei até a ver alguns anúncios, o pessoal tem até no site da Best Motos, se você dá uma olhada lá, que vai vir modelos de motos, né? Mas no caso as mais esportivas são a Black Hawk e a Fendt One, Isso, exatamente. com 350 quilômetros de autonomia. Né, são baterias, são conjuntos de baterias grandes, né? Que vão conseguir dar essa autonomia para a pessoa de conseguir pegar viagens mais E a longas ali estética com da mais moto, tranquilidade. assim, Não mudou não nada. mudou nada. A moto que ficou um pouco mais pesada, mas também Sim. ajudando também na aerodinâmica, na resistência do E solo. uma coisa que não sei se as pessoas que estão assistindo já chegaram a pilotar uma moto mesmo elétrica, em comparação com uma moto a combustão, cara, o centro de gravidade é muito baixo. É, Então, qual o peso ali mais ou menos de uma Fendt One, por exemplo? o peso de uma fonte é 140 quilos Então, aproximadamente. 140 quilos, só que é tudo baixo por causa Tudo da baixo. bateria. Então você levanta 140 quilos com uma facilidade que vocês nem imaginam, É. O centro de entendeu? gravidade dela tá na bateria, né? Que é o. Que é Na o mais verdade, baixo. a moto elétrica em si ela não precisa de tantos componentes. Hum, Assim como a moto a combustão, não existe relação, não existe motor, não existe Corrente, nada. nada Nada disso. que né, até a manutenção realmente é bem baixa no que Sim, diz sim. respeito a manutenção vai gerar ali só a parte elétrica Com 6 mesmo, mil km, a única coisa que eu fiz foi revisão e troca de né? pastilha. Monitoramento ali. Basicamente não tem muita coisa que pode ser feito, né? Então acaba que o peso diminui e acaba que o centro de gravidade fica a bateria, que hoje realmente é o item mais pesado ali do conjunto, né? Uhum. Mas é bom também para questão de aerodinâmica, porque a gente tem veículos aí que podem chegar até 230 km por hora, dependendo da especificação. Uhum. Então são veículos que precisam de densidade, né? O Uhum. motor elétrico ele é extremamente forte e potente. Então por isso as baterias têm que acompanhar. Não Sim, com adianta, né? A certeza. gente ter um, Um motor um super motor super potente. potente se não tem Um motor que alimentação chega para até ela. 200 km por hora, mas a bateria aguenta 30 km de autonomia. Qual é a Exatamente. graça de fazer isso? É. Por exemplo, a Fendt One, os modelos que a gente tem agora, 120 km de autonomia, a gente consegue atingir essa autonomia ali na média de 90, 80 km por hora. A questão de autonomia é um assunto muito complexo, né? O pessoal confunde muito. O que que é autonomia? Autonomia, ela vai envolver muitas questões, né? Não só a capacidade de armazenamento de uma bateria, Uhum. mas todo o aspecto que gera em torno dela. Por exemplo, o veículo que vai transportar, né? Então, as condições que estão no veículo vão influenciar diretamente na autonomia do veículo. Então, se esse veículo estiver com o pneu descalibrado, com rolamento sem lubrificação, Uhum. com peso que excede o especificado, então tudo isso vai influenciar na sua autonomia. Uhum. Então, a velocidade vai depender O tipo de terreno, se você pega tipo de uma serra, por terreno, exemplo, sua serra. autonomia é bem As menor. autonomias que a gente divulga, que são passadas, né? São autonomias estabelecidas através de um padrão, referência, que é calibragem dos pneus, ok? Questão de mecânica e rolamento, ok? Peso respeitado ali, costuma ser em torno de 80 quilos, 70 quilos ali, em terreno plano, né? Em aceleração constante, sem variação de aceleração, e em velocidade baixa, né? Então tudo que foge disso vai alterar diretamente na autonomia, Uhum. né? Então, assim, quando a gente vai falar de autonomia, por isso que existe essa diferença gritante na bateria. Porque como a bateria de chumbo é mais pesada, mesmo, por exemplo, duas baterias de 10 amperes hora, né? Que é, por exemplo, como se fosse 10 litros, né? Uhum. De chumbo e de lítio. Qual teria mais autonomia? A de lítio, porque ela é mais Que é leve e mais tem a leve, mesma. só por isso. Em tese, ali se as Uhum. duas ficassem fora do veículo, as duas teriam a mesma autonomia. As duas Uhum. são 10 amperes hora. Porém, como eu tenho que carregar a bateria junto comigo, Uhum. automaticamente minha autonomia vai reduzir Uhum. quando eu utilizo Com bateria de certeza. chumbo. Então, quanto menos peso eu tiver, o pessoal às vezes identifica, por exemplo, o pneu
A gente tem moto esportiva aí cuja largura do pneu é um pouco menor do que o padrão, né, da combustão. Por que isso? Por o atrito do chão ser menor. Quanto menos atrito tiver, mais leve ela for, mais longe ela consegue me levar, né? Então, questão de autonomia, por exemplo, eu tenho menos de 60 quilos, então eu consigo chegar a autonomias muito maiores do que alguém que é mais pesado que eu. E depende muita coisa, autonomia, por exemplo. Eu sei que a Fenchune, ela chega até a bater um pouquinho mais de 120 km, ali ela beira os 140, mas eu cheguei a fazer algumas viagens com 80, 90 quilômetros, que eu fiz a viagem inteira, cheguei em casa, tipo, a gente tinha rodado uns 37, 38, 39 quilômetros pra ir, 39 pra voltar, que seria a metade, e de 84 volts, que é ela cheia ali, eu cheguei em casa com 78, 77. Sim, Então, eu tinha muita bateria e já tinha rodado muita coisa. O modo de condução também é o crucial para autonomia. Os lugares que eu tinha passado, a velocidade máxima era 60 km. Entendeu? O modo de condução mesmo, de variação de aceleração, por exemplo, você vê até o veículo a combustão mesmo, você está utilizando ali, dependendo do seu pé ali de pisar, de acelerar, subir o giro. Quanto mais você pisar, mais consumo vai ter. Então, se você utilizar de uma forma inteligente, outra contrapartida, as motos elétricas, as nossas motos elétricas e alguns modelos têm um sistema de recarregamento de bateria, né? Ainda que seja um percentual baixo no que diz respeito ao geral, toda vez que ela está no sistema ali de não aceleração, onde existe um giro automático ali do motor, através da inércia, né? É feito o recarregamento da bateria. Então já é uma porcentagem que você consegue ganhar quando você tem uma condução adequada. Então, quando você para de acelerar, quando você tem uma ladeira, ou quando você respeita uma lombada, né, questão de aceleração, tudo isso vai fazer você ter uma autonomia muito maior, né, respeitando essas questões. Tem um pessoal que tem uma dúvida, já vi um pessoal perguntando, é que essa questão desse freio regenerativo, não sei se é o termo certo, Isso. Né? Eu preciso necessariamente frear a moto, ou usar o corta-corrente, ou apenas deixar a moto na banguela, né? Deixar ela aí. Exatamente. Na banguela, quem se diz, você já consegue, você já tem esse giro sem necessidade de aceleração, ou seja, não tem corrente saindo da bateria, tem apenas entrando, né? Porque os motores, eles são geradores, né? Se você gira ao contrário do motor, ele é um gerador, então essa energia não é dissipada. Quando o módulo consegue fazer essa conversão, ele recebe. Então, você vê na especificação mesmo, na técnica da moto, você vai conseguir ver se ela tem esse freio regenerativo ou não. Então, necessariamente, no caso do veículo da Baxi, eu não preciso frear. Não precisa frear. Você quando você acelera, né, você vê que, por exemplo, eu já peguei a subida ali de Grumari, né, e eu desci ela sem acelerar nada, porque não tinha necessidade, né? E, tipo, eu tinha subido, cheguei lá em cima com 78 volts por aí. Quando fui descer, eu tinha batido quase 79. Isso, exatamente, sem precisar frear. O freio, na verdade, ele vai cortar o que diz respeito à aceleração e também vai gerar um pulso negativo para ajudar na frenagem. Então, tem gente que fala que o veículo elétrico não tem o freio motor, ou que o veículo elétrico tem essa insegurança aí de redução de marcha, mas quando você utiliza a questão do freio, né, automaticamente você já consegue ter essa frenagem que economiza pastilha e outros componentes mecânicos. Eu particularmente tenho um macetinho para economizar a pastilha, que é uma coisa que gasta mais no veículo elétrico, uma coisa que a gente pode falar depois, que se eu tô vendo um quebra-mola lá na frente, em vez de eu frear, usar o meu disco, eu só corto a corrente da minha moto, que ela ativa esse freio motor, e eu vou diminuindo a velocidade. Corta a corrente. Ela, na verdade, os veículos têm vários sistemas que ajudam, né, nessa segurança, né, como sensores de manete, sensores de descanso, né, que evita que você consiga cantar pneu, que você consiga acelerar e frear ao mesmo tempo, tudo isso envolvendo a segurança, né, do veículo. Então, você respeitando tudo que é colocado, né, pelo fabricante ali, você consegue ter uma vida útil do veículo, da bateria, de todo o conjunto, bem interessante, né. Questão de manutenção, toda essa questão vai gerar em torno dessa utilização, né. Realmente é um assunto que é muito bom da gente falar. Tem alguma coisa que você gosta de apresentar aí? Quer apresentar pra gente? Já falou muito? Basicamente isso aí. As baterias vão vir novidades aí, questão de autonomia, questão de especificação técnica, né? A própria Bosch está investindo bastante nisso aí também. Né? A gente está com muitos projetos em relação a isso, né? Tentando buscar uma qualidade de vida para as pessoas, né? O objetivo principal. E segurança, principalmente, né? Sempre prezando a segurança. E é basicamente isso, o pessoal sabendo identificar exatamente essas questões aí de autonomia, de utilização, vai conseguir ter um proveito melhor, né?
Então, sempre que for fazer um upgrade na sua moto, procurar um local que seja credenciado, que tenha conhecimento para fazer ali, A né? própria rede Basti, né? A própria rede Basti tá Atualmente a gente espalhada. tá maior no Rio de Janeiro. Vocês têm planos de expandir para os outros estados, com Sim, certeza. com certeza. Como Então, a gente se tá. você mora no Rio de Janeiro, cara, procura uma rede Basti. Que a gente aqui mexe em A qualquer. galera é muito mal informada, né? Como tem muito curioso, acaba fazendo muita coisa que não procede no que diz respeito à segurança. E eu já vi muita scooter elétrica parada em oficina. Eu falo a famosa oficina do Tião, né? Que o pessoal fala. Eles colocam, por exemplo, questão de bateria, né? As baterias, às vezes, a galera quer colocar, aumentar a autonomia fazendo a compra de uma outra bateria. Uhum. Aí são aconselháveis usar 2 baterias ao mesmo tempo ali na moto. Isso é extremamente não indicado, né? Porque são, por exemplo, se você comprou a sua scooter num período, está utilizando a bateria, quer aumentar a autonomia dela, né? Você vai fazer a compra de uma outra bateria. Claro que na teoria, se você conectar 2 baterias ali em paralelo juntas, elas vão trabalhar de forma normal ali, né? Só que não é bem assim que funciona, né? As baterias elas têm resistência interna diferente, têm resistência interna distintas. Então, quando você conecta uma junto da outra, você acaba forçando elas a equalizarem, né? Forçando elas a chegarem numa mesma tensão. Uhum. Então, acaba que uma se torna carga da outra. Então, não vai ser um risco imediato para você, mas vai ser uma degradação desnecessária da bateria. Então, quando for fazer a compra ou utilização de baterias reservas, fazer a utilização sempre individual de uma e de outra, né? Tanto que você vai ter o conhecimento melhor de questão de carregamento. Se fossem baterias compradas separadamente. Isso, se forem com baterias que forem juntas, na mesma fabricação, mesmo lote, vão ter especificações iguais, mas você vai utilizar isso durante um tempo, mas o ideal é que depois de um período você utilize uma de cada vez para verificar como é que está a degradação interna de cada uma, se está igual, porque você vai conseguir ter essa observação melhor. E a gente consegue, por exemplo, uma pessoa consegue trazer uma bateria aqui para fazer esses testes, verificar tudo aquilo da Com saúde. certeza, a gente tem todos os equipamentos que são necessários para testes, né, de armazenamento, teste de degradação, utilização, orçamentos de possíveis manutenções, né, a manutenção preventiva, né, e monitoramento é sempre mais barata para o cliente e sempre mais proveitosa do que a corretiva, com certeza. Então, se o cliente esperar chegar a um ponto crítico ali de degradação interna da bateria, porque quando o sistema da bateria de lítio, né, ela precisa estar sempre muito bem equalizado, muito bem certo. Então, se existe alguma falha interna ali, ela acaba se degradando mais rápido. Porque a gente diz que uma bateria é tão boa quanto a sua pior célula. Então, se às vezes sua bateria está forçando mais, minha bateria viciou. Não acontece. Baterias de lítio, esse sistema não deixa que o sistema vicie, né? A gente percebe muito isso em celular, né? O viciar é o quê? Os celulares pararam de viciar. O viciar era o quê? Quando você utiliza uma bateria até certo ponto, né? E você não deixa fazer o ciclo todo de carregamento. Então, aquela parte que não carregou, em tese, ficaria solidificada e não carregaria mais. Essa tecnologia das baterias novas já permite que você consiga usar esse ciclo completo, ainda que você não carregue por completo. Então, você consegue carregar meia hora, 2 horas, quando for necessário para você. Né? O uso ali não vai influenciar diretamente. Vai continuar a degradação natural, vai continuar a contagem de ciclos normal, mas a questão de vício, né, de bateria, isso não tem. Né? A bateria de chumbo já precisa ter uma tensão um pouco maior. Sim, o ideal é que você tenha um ciclo ali um pouco mais completo, mais intenso ali, de ciclo profundo mesmo, para você conseguir ter uma utilização melhor, né? Ter uma utilização melhor. E, por exemplo, a gente pega muito... Só dar uma seguradinha nele aqui, pra você mexer mais tranquilo. Aí. Assim melhorou? Com certeza. Aí eu pego, por exemplo, eu gosto muito de carro antigo, já vi muito carro antigo, e os carros antigos têm a bateria de chumbo que você tinha que ficar repondo. Isso, líquido. E eu vejo que as baterias de scooters elétricas, até mesmo de carro normal, hoje em dia não tem mais isso. São baterias VR e LA que a gente chama. São baterias siladas, né? Não necessita troca de líquido, né? Ela automaticamente já consegue fazer a saída de gases ali e não precisa fazer essa substituição. É uma conveniência ali, né? Uma tecnologia a mais para bateria de chumbo, né? Mas continua também limitada às suas especificações já criadas há bastante tempo atrás. Né? Então entendi. A primeira bateria do mundo foi de chumbo? Não sei dizer se foi de chumbo. A bateria do mundo, a primeira bateria do mundo foi de... Fugiu da memória agora. Ih, te peguei agora. Não, agora me pegou. Pode usar o Google. Não, na verdade não é o Google, né? A apostila. A primeira bateria de chumbo. A bateria de chumbo não, a bateria do mundo.
Tempo na tela. Tempo na tela. Isso aí já não vai poder entrar no fogo aí. Isso da minha... Nicolas É o Nicolas Tesla, talvez. Volts. Ah, Nicolas Volts. É verdade. De onde vem a unidade de Na medida. verdade foi a pilha, né? A pilha. É, pilha Questão da voltaica. pilha voltaica. Grande pilha voltaica. É que não necessariamente é o armazenamento. Todo material ele tem energia armazenada, né? Uhum. A bateria nada mais é do que um desequilíbrio entre os A dois. madeira tem energia É, armazenada. tudo Então tem aqui a gente armazenado. queima ela pra fazer nosso Anteriormente as baterias não tinham esse processo de carregamento, agora a gente consegue carregamento. fazer o processo contrário, que nada mais é do que desequilibrar os polos que tem de elétrons, né? Mas a evolução continua a todo vapor, né? A evolução continua. Pô, A gente tá estudando aí. começou com bateria de chumbo, que você tem que tomar cuidado pra não viciar, que passou de 2 anos já começa a perder essa autonomia. Pra uma bateria que a gente pode descarregar e carregar a hora que a gente quiser, tem mais de 7 anos de vida útil. Você consegue fazer manutenção, upgrade. Você consegue pegar essa bateria aqui, obviamente vai depender do seu case e tal. Consigo aumentar a autonomia dessa bateria aqui. Exatamente. Consigo trocar, eu quero carregar mais rápido, eu preciso só trocar o BMS. Ou tem necessidade de trocar de célula? Não, tem necessidade de trocar o BMS, que seria o receptor, né? Que é o cérebro mesmo da bateria. O sistema verificar, né, se a proporção que segura de amperagem das células do seu pack suporta, fazer a instalação da BMS, todo um sistema envolvido ali de estudo de proporção de carga, né? Pra não Questão de exagerar bateria, demais, exatamente o que os engenheiros fazem, né, na formação ali para deixar como padrão os nossos veículos. Então ali você capacitar ali, claro que tem um custo, né? Mas você consegue um retorno muito bom. E, por exemplo, para quem gosta muito dessa área, quem também tem interesse em trabalhar nessa área, como que eu consigo, por exemplo, quero trabalhar na Baxi, quero trabalhar com moto elétrica, com escuta elétrica, quais são os passos? Então, hoje a Baxi já tem mais de 200 alunos formados, né, nos cursos de manutenção de veículos elétricos. Um curso que já está rodando nosso, que é um curso intensivo de 2 dias, né? Aliás, já vai ser divulgado aí o cronograma de 2024, né? Que é esse curso que capacita, né, um pessoal que já tem um conhecimento básico ali, introduzido realmente no veículo elétrico, tanto na parte mecânica, parte elétrica, parte eletrônica. De tudo que você possa imaginar Tudo para isso mexer com o intensivo, veículo elétrico. 100% prático, onde a pessoa, né, vai entrar ali no sábado pela manhã e vai sair no domingo à tarde já com um conhecimento todo ali, um know-how, já com material didático ali para consulta posterior. E é um mercado que, cara... mercado... Hoje o veículo elétrico, ele não existe um know-how ali de pessoas para fazer essa manutenção, né? Eu vejo bastante pessoas falando, cara, eu não consigo encontrar manutenção para minha scooter elétrica, para meu triciclo na minha cidade. Grande parte das pessoas recorrem a Baxi porque a gente conserta veículos de outras marcas, de modelos que não são nossos, mas ainda é muito pouco. Nossa principal intenção de ter feito o curso anteriormente foi exatamente isso, né? A falta de demanda, a falta de pessoas, né? E a demanda sendo cada vez maior, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro quanto em outros estados. Então, acabou sendo obrigado a ensinar essa galera Os veículos elétricos estão tomando conta. Então, se você não se atualizar, você vai ficar para trás. Então, quem já trabalha com veículo a combustão, a moto a combustão, já está começando a ver veículos elétricos na rua e eles vão necessitar desse monitoramento. Ainda que não tenha uma manutenção tão repetitiva com os veículos a combustão, bem menor, mas como a escassez, ainda existe uma escassez de manutenção, ainda é uma mão de obra tanto quanto diferenciada, né? Então, porque assim, a única coisa que vai mudar da questão da manutenção é que a pessoa vai ter que entender mais sobre a elétrica, né? Isso, exatamente. Mas, por exemplo, caixa de direção, amortecedor, suspensão, tudo igual. Todas iguais em proporções até um pouco menores devido à falta realmente de peso. Então, a falta de necessidade de ter tanto robustez nessa questão mecânica. Então, acaba sendo uma mecânica muito mais leve, uma mecânica muito mais suave. Então, a gente tem uma oficina aqui, né, tem as oficinas, né, e são todas oficinas com um padrão de funcionamento muito mais limpo, né, do que uma oficina a combustão, né, pela falta de óleo, pela falta de... com certeza. Então, assim, quem consegue fazer... Hoje a gente faz diagnósticos através de computador, faz diagnóstico através de leitura de módulo,
Então todo o sistema é muito mais automatizado, né? Limpo e rápido. Tirando, obviamente, o líquido mínimo que tem dentro das baterias de lítio, por exemplo, Isso. a única coisa que tem de líquido ali numa moto elétrica é o do freio e da suspensão. Exatamente. Já numa moto, a gente tem o óleo do motor. Dependendo do modelo de moto, a gente tem o óleo da caixa. A maioria Isso. usa o óleo do motor. Então, pô, É completamente diferente. É diferente. Mas acho que é isso, né? Tem- Bastante dúvida aí, nada sobre bateria, tem mais coisa aí pra gente poder ver depois. É. Então, E é basicamente isso. fechou. Você que quer aprender, você que quer trabalhar na área que, cara, o que mais tem é emprego, porque o que mais vende é veículo elétrico hoje em dia. Então, se você quer ter um conhecimento na área de mecânica, quer se formar um profissional, quer arranjar um emprego, assim, bem estruturado, que você vai ter ali uma carreira bem feita, que você consegue. Isso, exatamente. O mercado está extremamente aquecido, aberto, E tá no iniciando. começo. Então quem Entendeu? Vai começar ter essa agora oportunidade. realmente sai na frente do Uhum. restante. Então você que tem interesse, já viu que tá chegando moto aí na sua cidade, na sua região, procura ver. A gente está com outros projetos também de cursos capacitadores, né? Com uma carga horária maior, onde existe uma preparação Um conteúdo mais. isso, mais robusto, Uhum. né? Porque acho que consigo uma base melhor, né? Então vai ter vários tipos de curso voltados para cada público específico, né? A gente consiga realmente ter uma galera que seja capacitada no mercado e, obviamente, entrando no nosso time também, né? Tanto de indicações, de manutenções, que a gente tem já motos vendidas para todos os estados do Brasil, né? Então a demanda está crescendo. 2024 vai ser o ano do veículo elétrico, com certeza. Com certeza. Mas é isso, fechou. Valeu!